Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Parábola do Joio e do Trigo, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Mateus. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Mateus 13, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direis aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então, essa é a passagem de Mateus, né, sobre a parábola do joio e do trigo. Bem, nós vamos fazer diferente hoje, porque o próprio Jesus ele vai nos explicar o significado da parábola do joio e do trigo. Então, nós vamos, na sequência, trazer aqui a explicação do próprio Jesus, né? E aí depois eu contextualizo sobre, a partir da explicação de Jesus, mas que já é bastante completa para a nossa reflexão. Mas antes disso, eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão, uma irmã possam fazer parte desse estudo dos quatro evangelhos. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. E também, se puder, deixa aqui uma curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Então vamos aqui a outra narrativa de Mateus com a explicação de Jesus sobre a parábola do joio e do trigo. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo de 24 a 30. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio
para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, aqui o próprio Jesus, né, nosso Senhor, ele traz uma explicação sobre a parábola do joio e do trigo. É uma das principais parábolas de Jesus, né? Em algumas parábolas ele vai nos trazer uma explicação bastante didática, né? Jesus, ao mesmo tempo que ele é enigmático na colocação das parábolas, ele é muito didático na explicação dessas parábolas e ele o faz normalmente ao público reservado, né, dos seus discípulos, né? Bem, então aqui está bastante evidente, né, a comparação que Jesus nos coloca, e aí fica uma reflexão importante aqui, né? Jesus ele nos traz que nesse mundo o bem e o mal devem existir, né? Nós jamais teremos um mundo só de pessoas boas, tampouco também um mundo só de pessoas ruins, né? Então, nesse campo que Jesus explica aqui, né, que ele faz essa comparação do mundo com o campo, nós estamos, né? E aí, você que recebe essa palavra aqui e eu que a transmito, né? Vamos nos colocar aqui como trigo, né? Afinal, nós estamos aqui falando da palavra de Deus com todas as nossas imperfeições humanas, né? Mas é preciso entender que ao nosso lado estaremos também com pessoas que são trigo, mas também com pessoas que são joio, pessoas que estão a serviço do maligno, estão pelo mal. Algumas podem ser convertidas para o bem, outras simplesmente vão até o fim com as suas iniquidades, né? Com as suas imperfeições. Mas no mesmo mundo nós vamos conviver, né, com esse tipo de semente, né? Que são os joios, né, os filhos do maligno. E quem vai semear, né, é o demônio. Essas pessoas não estão voltadas para o projeto de Deus. São as pessoas que promovem a violência, as pessoas que promovem a guerra, as pessoas que promovem a exploração, que causam mal para o seu próximo. Esses são o joio. Já percebeu aquelas pessoas que são irredutíveis no seu mal? Você pega. E aí eu tenho trazido essa abordagem aqui para o nosso canal sobre o tempo em que nós vivemos, né? A gente vê líderes mundiais vendo pessoas serem exterminadas e aquilo parece não paralisá-las, não traz uma reflexão, né? O mundo todo comovido, indignado com aquela situação, aquelas pessoas achando que estão cumprindo um projeto que tem que ser feito. Porque é assim que o mal age também, né? Assim como o bem tem um propósito, o mal também tem um propósito, que é de eliminar, de causar o mal para a humanidade. Mas nós vamos precisar entender que nesse mundo, bem e o mal irão conviver. Mas Jesus ele fala da colheita, né? Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Já viu aquela máxima que quem planta vento colhe tempestade? Muitas pessoas vão colher tempestade. Agora, aqueles que semearam a paz virão para a paz. São pessoas de luz, né? Assim como tem pessoas de trevas. E no fim dos tempos, os anjos do Senhor irão separar, né, no fim do mundo, as pessoas do bem e as pessoas do mal. E a cada um será retribuído conforme o seu comportamento, né? Sobre o que a pessoa fez da sua existência. Aqueles que são de Deus ficarão junto com Deus. Aquelas pessoas que só causaram o mal na vida terão como destino a fornalha ardente.
E aqui Jesus ele fala de um lugar terrível, de muita dor, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Então, meu irmão, minha irmã, existem muitas pessoas tentando explicar o que vai acontecer após a nossa morte. Eu prefiro ficar com aquele que Jesus falou, né? Ah, Márcio, mas Deus vai fazer isso, vai deixar a pessoa penando por todo sempre. Olha, existe uma afirmação de Jesus aqui. Isso que Jesus traz aqui é direto, é uma afirmação, né? Que os anjos virão buscar aqueles que são de Deus e o destino daqueles que praticam o mal são as trevas eternas. Então é preciso, não no sentido de impor medo ou terror nas pessoas, no sentido de que Jesus está dizendo aqui como vai se dar a questão do julgamento de Deus. Então é preciso estar muito atento. Você é livre, tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser, mas também vai colher as consequências. Não se preocupe se nesse mundo você parece ser uma pessoa enganada pelos outros, que as oportunidades são dos espertos, porque Deus sabe o destino de cada um. Mantenha na sua retidão. Se coisas boas forem acontecer para você, você está trabalhando para que elas aconteçam. Não tenha inveja daquilo que as pessoas conquistaram com a desonestidade, com a injustiça, porque não é esse o papel dos filhos do reino. As pessoas de luz têm que caminhar na luz, porque quem é das trevas vai receber a sua recompensa pelos males que fez, né? Se é que nós podemos chamar de recompensa, na verdade, uma condenação, né? Que a recompensa daquelas pessoas que tiveram práticas edificantes na vida, que fizeram bem não só a si mesmo, mas também em relação ao seu próximo. Porque não é só o bem que você faz a você, mas como foi a atitude perante o seu próximo. Lembra que Jesus ele fala que os dois principais mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Então não adianta só amar a Deus sobre todas as coisas e você não se solidarizar com o seu próximo, você não auxiliar o seu próximo. Amém? Então é preciso ter uma vida para você e para o outro, que é o seu semelhante, sempre ali no caminho da retidão, no caminho de luz que leva a Deus. Então, muita luz no seu caminho, muita resistência diante das tentações, dos desafios, muitas conquistas e caminhos edificantes para a sua vida, para a vida da sua família e dos seus projetos. Forte abraço.